e as dúvidas são muitas, doutor. Cirurgia plástica, embelezamento, quem não quer ficar mais belo, não é? Vamos lá. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui da Patrícia Guedes, aliás duas. Qual a melhor época do ano, se é que existe uma época melhor para a gente fazer uma cirurgia plástica, fazer um procedimento, não é? Existe, doutor? Olha, eu vou arranjar briga se eu respondo isso, mas assim, se existisse uma época ideal, não existiriam cirurgiões plásticos e clínicas cirúrgicas em vários estados quentes ou frios. O clima frio e o clima quente, eles interferem um pouco na recuperação e no conforto do paciente. Isso se ele não consegue ter mas geralmente se programa isso, faz parte da programação do próprio paciente, na recuperação ter um lugar mais confortável. Tipo, se é um clima quente na região, ela vai tentar, ou pelo menos oriento, né, que ela fique em um lugar confortável e com condicionamento de ar mais fresco, né? Que existem muito seguido as malhas que elas podem acrescentar temperatura, calor, desconforto para o paciente. A malha que a gente usa pós-cirurgia, modeladora. Isso. Então, existem, digamos assim, vantagens e desvantagens no inverno e no verão. Por exemplo, já que a gente vamos falar em estações. Tá, né? Na realidade, a pergunta da Patrícia é se no inverno é melhor fazer, né? Eu já falei em várias estações. Olha, digamos assim, pode existir mais em relação a conforto, um pouco maior no inverno, em função do próprio uso de malhas e necessidade de, por exemplo, no inverno, né? No inverno, em função de o clima ser favorável ao uso de mais camadas de agasalho, digamos, de roupa, né? No verão, contrário, às vezes a gente está num ambiente tão quente que mesmo nu a gente está com calor. Então, nesse sentido. Porém, assim, em termos de recuperação, o que acontece? O calor, ele, digamos assim, ele pode gerar, nas temperaturas mais quentes, um inchaço maior. Porém, assim, o processo, por estar gerando calor, uma vasodilatação, ele também provoca uma recuperação, uma drenagem linfática, um desinchaço mais rápido, comparando com o inverno, que pode inchar menos pelas baixas temperaturas, mas também o desinchaço pode ser mais lento. Tá? Isso comparando com condições de saúde e de básicas de recuperação idênticas entre um paciente e outro no inverno e no verão, certo? Claro. Na realidade, quando a gente define fazer uma cirurgia plástica, a cabeça da gente está em dia, não é, doutor? Com certeza. É o melhor momento. Exatamente. Independente da estação. Sofre menos. Sofre menos. Aceita. Aceita. É o momento de ficar linda, de ficar divando, e aí tá tudo desse jeito. Eu acho muito importante, eu reforço isso, assim, do paciente, se está em dúvida, se está passando ou surgiu alguma crise familiar ou alguma situação que gera um conflito ou tira, digamos assim, o paciente da estabilidade emocional dele, assim, deixar para um momento que estiver melhor. Tem que ser um momento que a gente está bem. Exato, porque o paciente tem que se concentrar e se dedicar na recuperação, na cirurgia. É muito importante isso. E eu garanto assim, a recuperação sempre é mais leve e mais rápida quando isso acontece. Quando a gente está focado, como em tudo que a gente faz com foco. Exatamente. Na cirurgia plástica foco. Não é diferente. Bom, a Patrícia também quer saber se em uma cirurgia a gente pode fazer, exemplo, colocar silicone e fazer abdominoplastia, fazer uma lipoaspiração, certo. Fazer duas técnicas juntas. É possível, doutor? Certo. Se a saúde do paciente favorece, é possível fazer vários tipos de procedimentos combinados, que a gente chama, cirurgias combinadas. Eu gostei da Patrícia, ela é prática, ela já quer se turbinar num momento só. Apesar de eu não ser muito favorável ao acúmulo de cirurgias combinadas, né, existe sim a possibilidade técnica, tá? Mas algumas vezes exige também mais um profissional cirurgião plástico junto para poder, digamos, tocar no tempo ideal, o procedimento encerrar no tempo ideal para o paciente, seguro, digamos assim. Porque assim, uma cirurgia
que passa de 6 horas já se torna um risco para o paciente, em termos de algumas complicações tromboembólicas, né, de formação de trombose, essas coisas assim, a próprio tempo de exposição à anestesia também. Então são coisas que a gente procura evitar, né? Mas se bem calculado, se bem planejado, é possível fazer, por exemplo, uma cirurgia de face, mama e uma lipo. É possível, na verdade, fazer as três, abdômen, lipo e mama. Mas eu sinceramente, eu acho que é muito trauma. Eu acho que o paciente tem que entender que o melhor resultado é aquele que é melhor planejado e não tão imediato. Então, é mais seguro fazer menos cirurgias combinadas e focar também. O cirurgião pode planejar com mais destreza e mais focado mesmo quando ele trata uma região ou duas, né? Eu te confesso que eu não sou muito favorável de combinar muitas cirurgias numa só. Mas sim, existem cirurgias que fica impossível. Por exemplo, colocar prótese de mama e prótese de bumbum, por exemplo, não tem como. Fica incompatível, porque a posição que o paciente vai ter que ficar em repouso por uma semana, 2, 3, uma impede a outra. Então o paciente tem que ficar de bumbum para cima numa prótese de mama, pelo menos uns 10 dias, mais ou menos, 7 a 10 dias, e não pode apoiar a mama. E para ficar de bumbum para cima tem que ficar no seio. E se evita nessa fase, por exemplo, prótese de bumbum, nos primeiros dias é orientado evitar que o paciente apoie o corpo, né, por estar sentado ou acamado, sobre a prótese. Isso pode gerar sangramento, deslocamento, né, são incompatíveis, rompimento de pontos. Então é uma pressão que a gente evita, né? Por isso que existem moduladores e posições adequadas para o pós-operatório imediato, né, recente, né? Então isso aí faz parte também do processo de, não digo aceleração da recuperação, mas o tempo certo da recuperação, né? Que geralmente assim depende, é muito relativo. Quando se combina muitas cirurgias também o tempo de recuperação vai ser mais extenso, e também existem, digamos, riscos acumulados de abrir um pontinho aqui, sangrar um pouquinho ali, ter que abrir, drenar, uma série de coisas. É melhor ter um risco calculado. Mas, exato, tem que ser um risco calculado. E a gente não pode também gerar um trauma muito grande, né, no paciente, tem que ser comedido. Mas tem pacientes que insistem, né? A gente tem que botar um freiozinho no paciente. Eu quero sair transformada, tipo, entrar numa máquina assim e sair do jeito que ela quer. Quero fazer tudo que eu sonhei num só dia. Ainda não existe essa máquina. Essa máquina express. Ainda bem, porque senão vai fazer nascer outra mulher. Ia ser o fim dos cirurgiões plásticos. Mas a cirurgia plástica já evoluiu muito e a gente pode fazer por partes e chegar ao resultado que a gente sonha. Já é uma grande coisa, né, doutor? Eu acho. Com segurança, que é melhor ainda. Com saúde, que é o que a gente deseja. Com certeza. Obrigada, doutor.